Dentro de instantes, iniciaremos o programa Projeto Conexão Resgate. Mais um trabalho vinculado ao Ministério Resgate para Cristo. Extrema Minas Gerais. Entrevistas, estudos, informações, obras sociais, prevenção às drogas, princípios do AE, amor exigente, AA, Alcoólicos Anônimos e os 12 Passos. Direção-geral, Pastor Renê Cursino. Olá, boa noite, graça e paz, Shalom Adonai a todos aqueles que estão aqui ao vivo conosco, mais uma programação aqui do Projeto Conexão Resgate, do qual nós temos o maior prazer de estar aqui toda semana, sempre com um tema aqui de suma importância para levar a população, levar as pessoas que nos assistem, ou até mesmo aqueles que vão nos assistir depois pelo canal do YouTube. Hoje nós estaremos falando aqui de um tema que eu acho assim fundamental assim, para o nosso dia a dia, para as famílias, para as pessoas, principalmente para a nossa mocidade, que está aí em algum lugar desse mundo, que é a respeito do suicídio. Então nós vamos aqui abordar, temos aqui hoje uma convidada muito especial, já pela segunda vez, que é a Gisane, nossa psicóloga aqui, um mau coração, um mau carinho, né? Que está aqui do meu lado esquerdo, e aqui do meu lado direito também, meu amigo pastor Fábio, que tem uma larga experiência também de lidar com pessoas e já vivenciou, né, na vida de muita gente a respeito de depressão, dos problemas aí que podem levar realmente ao ponto do suicídio. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito aqui no nosso tema, eu quero pedir a tua ajuda, a tua colaboração. Você se inscrever no nosso canal, que é o Resgate para Cristo, tracinho Extrema MG, vai aparecer aí no pé da tela, onde você pode fazer a sua inscrição, e quanto mais você faz isso, nos ajuda, pede para a família, para amigos, você vai fazer com que essa programação tenha um maior alcance e possa chegar em muitos lares, né? Muitas famílias, e ajudar muita gente, somente com isso daí. Você pode aí também dar um like, né? Dar um joinha, fazer um comentário, será muito importante para que a gente possa estar crescendo e evoluindo na nossa programação. Outra coisa que você pode participar aqui ao vivo, no nosso telefone WhatsApp, que é o 35991061811. Você também acompanha aí na tela. Vai ser muito importante, eu vou estar aqui acompanhando. Uma sugestão, uma colocação, uma pergunta que você possa estar fazendo, nós vamos estar respondendo aqui com o maior prazer. Tá bom? Conto com você. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença do pastor Júnior, que está sempre presente aqui, nos apoiando, nos ajudando na parte técnica, e o Fabrício, que está aí também nos acompanhando, que é o filho do pastor Fábio. Pastor Fábio, boa noite, obrigado pelo convite, está aqui novamente conosco, prazer. Maravilha, boa noite, a paz a todos, privilégio mais uma vez estar aqui, nosso amado reverendo Renê, digo também com todo o carinho, né? Amém. Porque grande amigo. Esse espaço ele é único, né, para as nossas vidas, né? Conhecendo também a psicóloga aí, Gislane, privilégio muito grande. Psicologia é a minha tara, eu gosto de psicologia demais, é uma tese. Estamos aqui, né, para poder falarmos um pouco aí, né, sobre a questão de alguns acontecimentos, né, de pessoas tentarem se suicidar. Eu acho que é um tema que é de grande importância e a gente vai trazer aí, claro, alguns planos de ações aí para que possa prevenir quanto a isso. Muito bem. E aqui do meu lado esquerdo, né, uma amiga de muitos anos, não só ela, mas os familiares dela também, a gente tem um carinho muito grande. E na minha opinião, uma excelente psicóloga, tem uma bagagem muito grande nessa área. E obrigado por ter vindo, viu, Isana? Carinho muito grande. Obrigada, pastor Renê. É um prazer novamente estar aqui nesse trabalho que tem sido multiplicado e ajudado muitas pessoas, né?
E a gente, esse mês, né, que é considerado o mês de prevenção à saúde mental, é um prazer falar a respeito, porque a gente possa realmente alcançar pessoas que, nesse momento, ou conheçam alguém da família que já tenha passado por essa questão e precisa de orientação, de acolhimento. E eu já tive, sim, oportunidades e gostaria, sim, de compartilhar algumas formas de a gente prevenir, né, não só Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, mas de valorização da vida, de conscientização de como a gente pode mudar e diminuir esse risco e valorizar mais as pessoas. Verdade. Então, como ela disse, nós estamos aí no mês de Setembro Amarelo. E esse mês aqui é um mês que chama mais atenção, não que seja somente esse mês exclusivo, né? Mas acredito que todo ano a preocupação tem que existir. Mas o suicídio, a prevenção ao suicídio e a valorização da vida são coisas muito importantes. Porque a vida, gente, é algo assim maravilhoso, foi coisa que Deus deu para nós, né? E nós temos que se preocupar realmente com isso e ter isso aí como um motivo de alegria. Agora, qual é a pessoa que não tem problema no dia de hoje? Qual é a pessoa que não tem uma dificuldade em resolver alguma situação? Todo mundo tem. E quando termina um, começa o outro. E a gente tem que saber como lidar com tudo isso, seja na área física, emocional, espiritual, que são coisas, fatores muito importantes, né? Essa semana aqui chamou atenção alguns casos aí de rede nacional, que nós tivemos uma jogadora aí de vôlei que tirou a própria vida, e também de um dentista lá na cidade de São Paulo, onde ele se jogou lá do 4º andar e estava passando por um momento de depressão. Enfim, nós não estamos aqui para julgar ninguém, não é verdade? Estamos aqui para comentar sobre alguns assuntos que possam estar colaborando com pessoas que têm dúvida e precisam de um apoio, né? E tomara a Deus que a palavra de ambos aqui, todos nós aqui, possa ajudar muitas pessoas. Então vamos começar aqui com a Gisane. Quais seriam assim, os principais motivos de causas de suicídio, na sua experiência como psicóloga, né? O que mais assim aparece que você tem para relatar para a gente? Então, pastor Renê, nós temos vários indícios, né? Então é importante desmistificar um pouco o que é o suicídio, né? Muitas pessoas colocam como o fator final, que a pessoa chega ao fator final, mas até ela chegar a este caminho, ela deu alguns sinais, né? Então, algumas patologias que levam muito o índice de suicídio está a depressão, né? Então, pessoas que têm depressão normalmente começam com pensamentos negativos, diminuem a vontade de executar suas tarefas diárias, elas perdem o desejo de estar junto das suas famílias. Então, isso tudo vai fazendo com que ela se afaste. E o isolamento social, que atualmente está um índice ainda muito alto, né? Tendo em vista a juventude está preferindo ficar junto da tecnologia e não estar ao redor, né? No meio da convivência diária da sua família, dos seus amigos. Então, é um outro fator que pode colaborar também, tá? A autocobrança, tá? Eu tenho percebido muito lidando com os jovens, né, trabalhando na educação e no atendimento clínico individual, que a juventude é a faixa etária mais agravante, tá? Que está cada vez mais aumentando o índice de suicídio na faixa etária de 15 a 25 anos. Por quê? Porque normalmente eles começam com o envolvimento de álcool, drogas, eles se perdem dos vínculos familiares, dos vínculos afetivos e de valores, que normalmente a parte espiritual ajuda, né, a fortalecer. E com isso a gente tem um aumento desse índice de estrutura emocional sendo cada vez diminuída, né? E as pessoas estão se tornando inseguras, a autocobrança excessiva e a ansiedade, né? Cada vez mais a ansiedade elevada, consequentemente as pessoas levam a outros pensamentos. Então nós temos vários fatores que podem levar ao suicídio. A gente tem que pensar que o suicídio é uma cadeia que soma vários pontos. E durante esse percurso, a pessoa dá alguns sinais. Quais são esses sinais? Sinais normalmente são: fala de que não está satisfeito com o que está fazendo, fala de que não tem perspectiva de vida,
As falas de que não quer participar, como eu mencionei, né? Não quer sair, não quer se divertir, começa a se isolar. Quando a pessoa diz que não quer ajuda, eu não preciso de ajuda. Essa fala chama muita atenção, porque na maioria das vezes aquele que mais precisa é o que diz que não. Verdade. Né? Então, assim, nós temos muitas questões que envolvem até chegar ao suicídio. E o suicídio é realmente a reta final, mas não é a solução. E as pessoas pensam que vai diminuir a dor ou acabar até com a preocupação da família quando chegam a esse pensamento. Mas não, muito pelo contrário, né? Nós sabemos que vai aumentar a dor, principalmente de quem fica. Então a gente tem que desmistificar essa ideia de que falar de suicídio é falar de morte, é falar de algo que não acontece entre nós, que não está próximo das pessoas próximas a nós, porque pode sim acontecer com pessoas jovens, com pessoas próximas, com pessoas que estão às vezes em tratamento, mas que negam aquilo que deve ser feito, né? Que deve dar continuidade ao tratamento. E, principalmente, ajudar, dar apoio, né? Não deixar de ouvir, de perceber as características que a pessoa pode estar apresentando que levam a esse pensamento e, infelizmente, a esse alto índice de estatística de suicídio no Brasil, que atualmente é o terceiro causa-morte entre os nossos brasileiros, está o suicídio. Beleza. A gente percebe que nós não somos donos da nossa vida, né? E o suicídio nada mais é do que a fuga de algum problema que a pessoa está passando. Então, hoje em dia a gente vê inúmeras pessoas aí voltando à depressão, se medicando, às vezes até com excesso. E essa preocupação com os jovens, que nem foi citado aqui, dos 15 aos 20 anos, é uma preocupação muito grande que eu acredito que a juventude passada, antigas, né, das outras gerações, não era dessa maneira. Mas essa preocupação é muito grande, e principalmente por esse fator de isolamento, porque a busca de aparelhos eletrônicos e isolamento acaba fazendo na cabeça daquele jovem uma máquina de pensamento de coisas erradas. O pastor Fábio, você como líder religioso, eu acredito que já tenha vivido, né, realmente, pessoas assim que deu, como ela disse, né? Deu sinais de um possível suicídio. Já aconteceu isso com você? Você já conta uma historinha para nós aí. Na realidade, ouvintes, é importante tanto esse assunto que, partilhando ainda com a psicologia, né? É melhor ainda, porque enriquece. E a nossa amada Gislane, psicóloga, falou sobre o quesito valorização. Eu, desde 2019... me prontifiquei a terminar uma formação de agente socioeducativo, justamente por entender que a sociedade em si, ela hoje está vulnerável, né? Está muito sentimental. Então eu aprendi muito assim do tema, né? Trazendo um tema, né? Um versículo bíblico que me chamou muita atenção, me deu a característica de se importar mais ainda com o próximo, que está lá no livro de João 14, versículo 27. Jesus diz assim: eu deixo-vos a paz e a paz vos dou. Quando Jesus diz esse tema, ele está se importando que alguém está precisando de paz. Alguém está precisando voltar a ressurgir. Alguém está precisando se acender, precisando de luz. Então, claramente, Jesus entende de que não só, né, pessoas que passam por temas mais pesados, né, como o quesito do sentimento. Dois temas, dois fatores, sentimento e razão. Tem gente que não consegue separar esses lados. E às vezes deixa a razão fugir e o sentimento toma conta de todo o senso, todo o seu senso crítico, né? E ele traz para si o quê? Uma culpa. Ele acha que não tem mais perdão, que não pode mais reverter a situação. E isso aí nos trouxe a experiência recentemente, né? Tem um caso aí de um jovem que realmente tomou muitos remédios. E por ter tomado muitos remédios, ficou 15 dias na UTI. Inchou aí os pulmões de água e o médico havia dado 5 dias para ele realmente ser levado por Deus. Mas o Senhor nos deu sabedoria de estar perto e poder conversar, porque eu entendo que mesmo a pessoa estando em coma, se alguém fala com ela, ela poderá ouvir. E eu acredito muito nisso. É onde aconteceu.
desse jovem ouvi eu falar por meia hora aos ouvidos dele e ele retornou. Falei, a partir do momento que você retornar, eu não vou sair perto de você, nem você sair perto de mim. Então, quer dizer, você se disponibilizar, você se dispor para poder ajudar, é um fator de valorização, um fator chave para poder trazer uma reabilitação à vista. E esse jovem, quando ele voltou, tivemos que trabalhar o lado adverso dele. Qual era o lado adverso dele? Eu sou o culpado, né? Perdi alguém porque eu sou o culpado. Então, o sentimento abalou toda a estrutura. A psicóloga sabe muito bem o que eu quero dizer sobre isso, quem sou eu para poder, né? Mas aquilo ali me chamou a atenção, eu falei, Deus, eu preciso de sabedoria para poder trabalhar esse jovem e mostrar para ele que ele precisa ser valorizado. E uma das coisas que eu trouxe foi uma dinâmica que eu aprendi lá atrás, há quase 18 anos atrás, 23 anos atrás, melhor dizendo, quando eu perdi a minha mãe. Eu quis me matar, porque minha mãe era o meu ciclo de vida. Eu quis me matar. Eu não me lembrava mais de mim, não me valorizava mais. Me deixava desprezado por completo. Até que alguém chegue para mim e diz, olha, eu quero te falar sobre o espelho. É que eu quero que você, ouvinte aí, entenda. Para enriquecer aqui o que a psicóloga está dizendo e aprenda que funciona, tá? Olhe para o espelho. Você vai começar a se ver, porque até agora você não está se vendo. Essa dinâmica eu trabalhei. E quando eu me vi no espelho, com o cabelo bem grande, black power, barba grande, falei, esse não sou eu. Então, quer dizer, uma pessoa que passa a desconhecer a si mesmo, claramente ela não se vê mesmo. Ela não se vê, ela acha que a desvalorização é tão grande que ela traz para si, que ela não consegue se ver no espelho. Ela está vendo uma outra pessoa. Ela transfere a existência dela para uma outra pessoa. Então, automaticamente, quando a gente entende que temos que fazermos semelhante à imagem do Senhor, desde quando eu olho para o espelho e me vejo, estou vendo que Deus está comigo. Então, a partir daí, eu começo a entender de que eu existo. Então, essa dinâmica, pessoal, foi eu comecei a trabalhar na vida dele. Falei, você vai olhar para o espelho, até você entender que você está se vendo. E você é valorizado. Você não é um qualquer. Você é alguém especial. E que Deus vai mudar toda a sua história. Mas a dinâmica teve que ter um funcional de estar perto, não distante. É igualmente alguém que está acamado, com dores insuportáveis, vai precisar de alguém para que possa auxiliá-lo em dar um remédio. Então, se eu não me disponho a ajudar, eu vou deixar aquela dor da pessoa aumentar. Então, vai chegar ao ponto dela não se ver mais e achar que está sozinha, e por achar que está sozinha, ela vai fazer como Judas Iscariote. Eu sou culpado por entregar Jesus, eu sou culpado por isso, então vai começar a se culpar e vai se matar, né? O organismo ele vai morrendo, ele vai trazendo, a depressão ela vai começando a vir, então você começa a fechar o circuito interno do teu organismo, é onde de repente você não tem mais noção do que está fazendo e faz coisas inesperadas, e aí é onde vem um suicídio precoce, depois só fica as histórias. Mas, graças a Deus, esse jovem, hoje, caminha comigo desde quando voltou. Hoje, tem uma nova história. Ah, que beleza. Então, isso para mim é maravilhoso. Valorização tem que estar perto. Eu quero aqui agradecer Cristiano Bernardo. Boa noite, pastor Fábio, psicóloga Gislaine. Estamos aqui assistindo essa live. E também a Eliane Ramos. Boa noite. Você que nos assiste aí também, traga para nós aqui algumas perguntas, uma colocação, vai ser importante até para enriquecer aqui o nosso trabalho. Mas, Gisane, a gente vê e ouve muito que tal pessoa suicidou porque estava em depressão, o outro tirou a vida e estava em depressão. É muito comum hoje a gente ouvir isso. É lógico que a pessoa que está em depressão está ali por algum motivo, alguma razão, a gente sabe disso daí. Mas você sabe dizer assim, o porquê que de uns anos para cá esse fator depressão tem ganhado tanta intensidade, tão presente na vida das pessoas? Pastor Renê, belas colocações que o pastor Fábio colocou. Obrigado. E aí eu acrescento dizendo que nós temos alguns pontos que precisam ser trabalhados, né? Na abordagem
que eu desenvolvo, eu costumo dizer que o principal deles é a conscientização. Então, a partir do momento que a pessoa se conscientiza que tem algo errado acontecendo com ela mesma e busca ajuda, é o primeiro passo. O segundo é o autocuidado, ou seja, alguém estar do lado dela, seja um profissional da área de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, seja um profissional da área espiritual, que sabe lidar com a parte emocional também, mas não de tentar dar conta sozinho. E o que a gente está acontecendo nessa geração? As pessoas estão cada vez achando que podem dar conta sozinhos. Verdade. Então, o que acontece? A gente tem uma validação atualmente de que pode-se conseguir tratamento. Hoje eu vejo uma abertura maior da psicologia no mercado, das pessoas entenderem a importância do trabalho, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, elas naturalizam isso. E quando naturaliza, elas fazem como se, eu vou fazer até aqui, mas eu não me comprometo a concluir, a dar continuidade e a ter o compromisso de me cuidar. Então, por que eu estou explicando dessa maneira? Porque a depressão, ela é silenciosa e ela é simplesmente, devagarzinho, ela vai tomando todas as áreas que você pode ter declínio. Então, se você tem uma dificuldade relacional, familiar, conjugal, entre pais e filhos, aquilo é começando a diminuir a sua validação em relação a você se reconhecer enquanto pessoa, enquanto capaz de desenvolver alguma coisa, e vai passando para as outras áreas. Passa para a área profissional, passa para a área relacional, com amigos, social, e cada vez menos ela se identifica sendo capaz. Verdade. E ela deixa que os sintomas físicos vão tomando conta e a parte emocional, não sendo cuidada, ela cada vez mais vai se tornando fraca. Então, a gente tem hoje uma oferta maior de atendimento, de trabalho, de tratamento. Nós temos até acesso maior das pessoas em buscar ajuda, mas nós não temos essa conscientização de que é preciso dar ênfase àquilo que eu estou fazendo com seriedade, com continuidade, com compromisso. Então, começa com uma depressão leve, você inicia um tratamento psiquiátrico, psicológico, já quer medicação, que é o resultado rápido. A medicação não é o resultado. Cobra do remédio é um resultado rápido. Exatamente. A medicação, eu explico sempre isso para meus pacientes, não é o resultado para o tratamento. Na verdade, é um ajudador, é um paliativo que vai colaborar para a sua parte fisiológica, cognitiva, em que o cérebro não está dando conta de responder para mandar as informações para o teu corpo. Mas 50%, 60% do trabalho é seu. É do seu comportamento, é da sua iniciativa de estar no tratamento, de participar, de modificar, de aceitar ajuda. Então, a gente tem, consequentemente, isso maior índice de patologias, de transtornos psiquiátricos e, principalmente, de somatização, né? O que a gente fala de comorbidade. Então, atualmente, nós não temos uma só patologia identificada. As pessoas acabam desenvolvendo outras. Por quê? Porque você não cuidar de uma bem cuidado, você está favorecendo e abrindo margem para outras coisas mais de fraqueza, né, no seu interior. Então, como o senhor bem colocou, em relação à parte espiritual, e o senhor também falou, eu sempre menciono, é a tríade, é a formação do ser humano, né? Nós somos formados pela parte físico, emocional e espiritual. Se você não cuida das três, você não está completo. Integralmente, precisamos cuidar com mais seriedade da saúde mental, porque o cérebro manda. Eu costumo brincar com os meus pacientes que dizem que o coração é quem manda, mas não, se o cérebro parar, nós temos aí uma possibilidade de não dar continuidade à vida, né? Por isso a doação de órgãos, porque o cérebro é o quem manda, ele é crucial. E se a gente não cuida bem dele, a gente não está cuidando da nossa vida, da nossa saúde emocional, física e espiritual. Isso eu vejo um fator assim, muito importante, né, dentro dessa patologia, porque ambos sabem, né, que eu tenho uma instituição
onde eu cuido de pessoas com dependência química. E todos masculinos acima dos 18 anos. E a grande maioria deles reclamam muitas vezes desse fator que inclusive ele comentou aqui. Ele não se auto-encontra, ele não olha para o espelho, ele não dá valor a si mesmo, ele se menospreza e ele se vê uma pessoa diminuída, uma pessoa que só vê os outros avançarem e ele não tem condições de chegar lá porque ele não acredita no potencial que ele tem. Aí eu faço uma pergunta aqui para ambos, gostaria que os dois respondessem, cada um na sua área, né? Assim, o álcool e a droga colabora para um possível suicídio, para um avanço da depressão na área assim, espiritual? Você como um líder religioso, o que você fala sobre isso, meu pastor? Claramente que sim, né? São fatores também chaves para o requisito do suicídio. Primeiramente que a Bíblia diz que é bom dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta seu companheiro. É aí que vemos alguma coisa real e adversa acontecendo. Alguém que espera outro alguém levantar. E quando esse outro alguém que você confia não levanta, não está ali para ver, para enxergar, ou valorizar, ou basear muito nessa palavra, valorizar, ela começando a se enfraquecer. E nesse ponto, ela acha que até propriamente dentro da sua casa, do seu habitat, quem deveria enxergar não enxerga, ela começa a procurar meios. E quando procura meios, ele começa a se desviar daquilo que eu chamo de fator-chave, que é responsabilidade. Então ele pede a responsabilidade. Primeiramente consigo, com quem está à volta, e de repente se leva ao deslize da vida. Onde vem requisito de qualquer pessoa, que eu falo muito assim, ter alguém que ele confie para aconselhá-lo é importante. Mas nessa hora aí, uma pessoa dessa forma, ela não quer ninguém, ela não ouve ninguém. Ela não ouve ninguém, porque ela quer ouvir daquela que está do lado dela. Para ela, nesse momento, o primordial é aquela pessoa lá. E aí o que? Vai levar ela a ouvir pessoas que não têm um equilíbrio. Nada a oferecer. Nada a oferecer. Aí, como diz, vai com os outros. Vamos para o tal local? E vai. Vamos beber? Vai. Vamos se drogar? Vai. De repente, uma coisa junta com a outra. Fecha o ciclo. É verdade. Fecha o ciclo, o ouvido fecha, os olhos, boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve. Então, fica cego de tudo. Então, tudo fica obscuro. E sempre vai aparecer alguém para ofertar a bebida. Justamente. E aqui é mais fácil. O que é mais fácil? A oferta dessa área aí é adversa. Quer dizer, ter alguém para poder te estimular a ficar de pé nessa hora não vai ter. Vai ser pouquíssimos. Porque vai ter mais gente cega, como essa pessoa, do que pessoas que realmente vão enxergar com bons olhos e poder dizer, não, um qualquer, deixa para lá. Então, é uma contribuição, porque da bebida vai levar as drogas, e assim sucessivamente. E depois até passar é difícil. Né? Passar é difícil e vai levar ao suicídio. Eu chamo de suicídio precoce. Ela entra ingênua, entra como laranja, se perde no meio, como uma semente louca, e de repente a semente morre. É verdade. Na verdade, vai se matando aos pouquinhos. Matando aos pouquinhos. Né? Eu costumo dizer também que é um engano, né? Porque muitas pessoas têm a gente já até conversou, né, na outra live a respeito disso, da dependência química, como que o cérebro reage em relação à droga e ao álcool. Eles têm a sensação de que sentem prazer. Justo. E de que naquele momento são pessoas melhores. E de que eles vão conseguir alcançar o que desejam. Verdade. Mas é um engano. É um engano momentâneo e que tem um prejuízo e uma consequência muito maior. E a gente tem que acrescentar e salientar aí que os fatores de quando não se identifica, e muitas pessoas, essa técnica do espelho, pastor, muitas pessoas não gostam nem de fazer. É verdade. Por quê? Porque se sentem tão inferiores, têm uma baixa autoestima, têm uma insegurança,
têm um sentimento de incompletude tão grande, um vazio tão grande, que elas não conseguem se enxergar ou se enxergam de forma distorcida. E isso vai para o uso. Por quê? Eu vou acompanhar as pessoas que estão me validando, que acham que vão me oferecer algo de bom, né? Dele, né? Exatamente. Aquelas influências negativas levam eles a fazer determinadas coisas. Só que se uma pessoa tem uma predisposição de uma patologia, seja ela um transtorno de humor, seja ela uma ansiedade, uma depressão, junta com o uso de álcool e drogas, a potencialidade de piorar o transtorno ainda se torna maior. Verdade. Né? Então, assim, as pessoas que fazem uso também demasiadamente de forma incorreta de medicação, que nós sabemos que tem que ter a forma diretiva pelos profissionais, tomar contínuo, não suspender, né, de forma equivocada, tudo isso também pode gerar uma dependência. Contribui. Então, a gente tem que ter muito cuidado do que você nutre o teu cérebro e o seu organismo. Se você está fazendo isso em prol de uma melhoria ou se você está fazendo isso simplesmente para enganar e não enfrentar o problema. Porque falar das dores, falar daquilo que te incomoda é realmente difícil. São corajosos aqueles que buscam ajuda. Mas, quando você começa a enfrentar, quando você começa a se identificar, que você valida as suas qualidades, as suas potencialidades, as suas habilidades, justamente, você consegue desenvolver e você consegue novamente voltar a se enxergar. Então, assim, existe a fala que muitas pessoas perguntam, mas falar sobre suicídio não tem jeito. Se a pessoa quer se matar, ela vai se matar. Não. Eu vi, estou sempre me atualizando de um psiquiatra que ele falou a respeito dos mitos da questão do suicídio. E uma das colocações que ele disse foi justamente isso. A pessoa dá sinais, a pessoa não pede ajuda, mas ela precisa desse apoio. Né? Então, no fundo tem um pedido de socorro. É um pedido de socorro. É o último pedido, entre aspas, mas alguns dão tantos sinais que são vários pedidos. Verdade. E as pessoas às vezes não conseguem enxergar quão grande é a importância desse pedido. Então, assim, enxergar o emocional das pessoas atualmente também está muito difícil. Por quê? Porque se apresenta na mídia, na rede social, somente o lado bom. Uhum. Mas o que realmente está passando dentro, o que está sentindo, o que está pensando, tem vergonha, tem medo. Né? Eu tenho lidado com adolescentes e jovens, pastor Ney, que eu confesso que é um público e uma geração que a gente vai ter muitos problemas. Difícil de lidar, né? Muito difícil, muito difícil. Porque eles, além de, na adolescência, considerar que já tem todo o conhecimento e a razão para fazer o que quer fazer, eles não aceitam ajuda, eles não aceitam possibilidades de modificar. Eles estão muito enraizados àquelas formas que a mídia apresenta. Então, quando a gente abre aqui para falar de um assunto tão sério, muito sério, muitas pessoas não querem assistir ou não querem falar, como eu mesmo ouvi quando eu fui falar a respeito. Mas isso aí fala todo ano. Por que falar todo ano a respeito de um tema que a gente já sabe o que vai dar, o que precisa fazer? Mas eu pergunto para ele sempre, né? E você já olhou para o seu lado, se tem alguém do seu lado passando por isso e às vezes você não sabe? De que forma que você está colaborando? O que você está fazendo para ajudar? Ou você está piorando quando você menospreza, inferioriza, faz o bullying? Então, tem várias questões que a gente precisa refletir a respeito disso antes de colocar um rótulo e dizer que o suicídio é final. Não é final. Como eu falei, esse psiquiatra diz que é uma busca de ajuda e que tem prevenção e tem tratamento para a gente resgatar sim. Eu me lembro até hoje da minha primeira paciente, já há quase 20 anos atrás, num trabalho social que eu fazia lá no Rio de Janeiro. E foi o que me deu toda a base que eu tenho até hoje, né? Eu digo, meu coração social, porque eu me formei lá. E lá, essa paciente, ela tinha ideias suicidas, ela tinha pensamentos suicidas, ela tinha muita dificuldade de lidar com as questões familiares dela. E naquela época, ela me ligou, não tinha o contato virtual, ela me ligou e ela estava numa rodovia de trem.
E ela falou, Gislaine, me ajuda, porque eu não aguento mais. Eu vou acabar com a minha vida agora. Recebo vários telefonemas assim. E se não fosse a coragem dela de me ligar e o vínculo de confiança que a gente tem que ter para poder Justamente, isso aí. pedir essa ajuda, se ela não tivesse me ligado naquele momento de pedir o que eu faço, porque eu não quero mais, eu não aguento mais, e se eu não conseguisse orientá-la, mesmo que com o coração acelerado no sentido de que, nossa, é a primeira paciente que eu me deparo com esse tipo de problema, mas nós vamos conseguir. E eu fui orientando ela pelo telefone, orientando, e fiquei muito preocupada, mas consegui. Deu certo. E eu consegui acompanhá-la durante um bom tempo ainda, e ela agradeceu muito por isso. Mas então, foi muito importante ela te procurar, né? Sim. É a questão que eu não falei. o jovem lá que te procurou, Justamente, né? é a questão que eu falei. Eu recebo bastante telefonemas. Praticamente toda semana eu recebo um telefonema de alguém que está mal e quer se suicidar. Teve alguém que estava sobre um muro de quase 5 metros, e dizendo, não, vou me jogar, pastor. A minha pergunta para ele foi, qual o problema que quer te fazer jogar daí? Ah, é isso aí, vale a pena? A minha pergunta para você é, vale a pena? Ah, não vale, então, se você quer ser ajudado, então a orientação é essa, isso. Me ligue, vamos conversando, e dessa forma que a psicóloga falou, é que acontece comigo. Deus dá esse dom, é um dom, né? Dá uma diretiva e você vai trabalhando, você vai trabalhando. Capacita, né? Justamente, e realmente, graças a Deus, muitos foram convertidos, né? E hoje estão bem. Eu fico feliz por isso. Nós estamos falando aqui sobre um tema super importante, né? Nós estamos aí em setembro, no mês amarelo, onde fala a respeito de tentativa de suicídio e também a valorização da vida, né? Então nós estamos aqui, um bate-papo muito agradável. Eu quero pedir com que você participe conosco aqui, né? Algumas pessoas aqui mandando mensagem. Nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor. O alcoolismo só é uma alegria momentânea. No dia seguinte volta tudo ao normal. A Luciana aqui também dando boa noite. Eu gostaria que você participasse aqui, dando a sua opinião, falasse com a gente aqui, que vai motivar muito mais ainda do que nós estamos aqui abordando, né? Quem sabe uma causa sua aí, uma situação sua, vai elucidar o nosso podcast aqui a dar uma amplitude maior aí e até responder situações de outras pessoas aí que estão nos assistindo também. Como já foi falado aqui, por que muitas pessoas às vezes não se manifestam? Porque estão passando com problemas, estão ouvindo, assistindo, mas não querem se manifestar porque estão num isolamento, né? Estão aí num canto, talvez alguém está num quarto agora, está no escritório, está dentro da empresa, né? Está dentro do carro, em algum lugar, e nós estamos aqui, quem sabe, para ajudar você. Um outro ponto aqui que eu acho assim, importante é a questão que foi comentada aqui no início, da ansiedade. Por quê? Hoje em dia a gente vive um momento de todo mundo quer a solução para já, né? Quer resolver já. E quando isso não acontece, a pessoa fica frustrada, né? Fica desgostosa de alguma coisa, de alguém, fica triste porque não conseguiu. Tem um segredinho aí para ansiedade, né? A minha pergunta de volta, pastor Renê, que eu inclusive tenho trabalhado isso com as crianças, você está ajudando a aumentar ou a diminuir o seu nível de ansiedade? O que você tem feito? Né? Por que as crianças já chegam para a gente e falam, eu sou ansioso? Né? Eles já se determinam com um rótulo, um diagnóstico que não tem. Todos nós, a gente costuma dizer que patologicamente existe um nível de ansiedade sadio. Aquele nível de ansiedade em que quando você vai pregar, você pensa, nossa, será que eu estou preparado para este dia? Eu preciso me capacitar, eu vou falar da forma adequada para as pessoas que vão ouvir. Então é uma ansiedade saudável, você está se preparando novamente para aquela palestra que eu vou ministrar. Você se sente bem diante daquilo que você vai fazer. Até aí é uma ansiedade normal, que não é patológica. Que dentro de um equilíbrio, né? Dentro de um equilíbrio que não tem necessidade de preocupação. Agora, se você começa a acelerar o seu nível de vida,
você começa a se cobrar demais, tanto a nível pessoal quanto profissional. Você não reconhece a sua capacidade de desenvolver algo bom, ou seja, você não identifica que você tem coisas boas a oferecer, tanto para os outros quanto para o seu profissional. Você não sabe lidar com as frustrações. Se você não aprende a lidar com o limite, dar limite para você mesmo e para o outro, ou principalmente receber um não e aprender que é possível lidar com ele e ver outras possibilidades, você vai se frustrar a vida toda. Então, assim, é não criar expectativa em cima do outro. Justamente. Mas você começar a trabalhar em você o que você pode fazer de melhor ou melhorar aquilo que você considera que não está bem. Então, uma coisa que atual nessa geração é a geração imediatista mesmo. Então, eles não aceitam que fique para daqui a 5 minutos. Se pergunta, tem que ser agora, tem que ser rápido o resultado. E se você trabalha no sentido contrário, não, vamos dar um tempo. Por que não? Você leva mais tempo para uma leitura, você compreendeu o que você leu, você se dedicou àquilo que você está fazendo com mais tempo e não fez várias coisas ao mesmo e você não conseguiu nem sequer fixar em uma. Né? Então, as pessoas estão cada vez mais acelerando o nível de ansiedade, prejudicando e tornando ela, sim, uma patologia grave que necessita de tratamento e que, quando não é trabalhado suficientemente de acordo com o comportamento da pessoa, né, que a gente ensina a mudança de hábitos e essa pessoa não modifica, aí é onde necessita da entrada da medicação e do acompanhamento médico multidisciplinar em conjunto. Então, assim, tem vários segredinhos, pastor Renê, mas as pessoas têm que estar dispostas a fazer. Mas tá bom, ó, a gente vê que muitas pessoas aí, seja com ansiedade, depressão, acabam buscando um socorro. E quem não busca tem que buscar, né? Então, tá aqui a palavra de uma psicóloga, e muitos procuram também psiquiatras, buscando ou na parte emocional, um aconselhamento, uma conversa, um diálogo, um desabafo, ou então vão buscar algum medicamento que possa dar uma ajuda, né, para equilibrar isso daí. Mas o pastor Fábio, a gente observa que tanto na TV, nós não estamos aqui falando de religião, Não. mas assim, a busca a Deus, essa paz de espírito que se encontra em Jesus, esse número de pessoas que buscam a cada dia muito mais ainda na sua cidade, as igrejas, essa busca incessante a Deus tem um fundamento, porque para controlar a ansiedade em alguma coisa, essa paz de espírito faz bem, não faz? É uma das coisas que eu digo sempre, eu gosto de prezar. Eu gosto de prezar versículos que fazem a gente enxergar para cima, não para baixo. Por exemplo, eu aprendi uma coisa na vida. Bloquear aquilo que vem para me desestimular. Quando você aprende a bloquear, você encontra um outro lado mais positivo e começa a ter um firmamento. Primeiramente, isso tem que partir de nós mesmos. Eu busquei isso. Então, esse curso de socioeducativo foi justamente para me aprimorar os passos. Para poder ter uma engrenagem melhor, né? E poder repassar, multiplicar, ser um agente multiplicador daquilo que faz bem. Eu aprendi na Bíblia que quando Jesus está ali no meio da multidão, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, né? Coágulo de sangue, não é fácil, não é brincadeira. Ela precisava de cura. Ela precisava de vida. Uma pessoa que não tem alegria para rir, não tem alegria nem mesmo para chorar, né? Porque tem gente que chora de felicidade, mas tem gente que quer chorar de toda forma por dor, mas nem consegue mais chorar de tanta dor que tem. Ela queria ter vida. Ela queria ter um estímulo de solução para aquela dor que ela sentia. E ela entendeu que Jesus tinha algo especial, e tem algo especial. Se tocasse em Jesus, de Jesus ia sair alguma coisa. Então, o que eu quero dizer? Quando ela toca em Jesus, de Jesus sai virtude. E eu aprendi o quê? Praticar virtude. Então nós, espiritualmente falando, independentemente de quem quer que seja, se quiser praticar virtude, que eu vejo na vida da psicóloga também, você tem.
você consegue ajudar as pessoas. Por quê? É como você falar, se eu andar com fulano que não fala mal de ninguém, que só pensa em ajudar as pessoas, que tem um coração legal, se você encosta perto de uma pessoa dessa, você vai receber virtude também. Mas se eu fizer o contrário, claramente vou derrubar todinho. Ah, sim. E aí, só resumindo, eu aprendi que quando aquela mulher recebe virtude, ela é curada. Ela volta a ter autoestima para viver. Ela vive. E aí, meu amado, eu assimilo e coloco uma junção de ansiedade atrelada ao medo, psicólogo. Ansiedade atrelada ao medo. Tem muita gente hoje que tem medo. E o medo transforma em algo tão obscuro que a ansiedade cresce de tal maneira que a doença, ou seja, adoece todo o ser, toda a sua estrutura. É nessa hora que precisa de alguém que tenha essa mesma essência de virtude, que talvez ela precise só ouvir ou queira falar. Alguém justamente precisa falar. Então, eu entendo de que Jesus sabia que a mulher precisava de atenção. As pessoas estão aí, precisam de atenção. Precisam de um bom dia. Coisas que têm se perdido até no meio da família hoje. Um levantar, dar um bom dia, uma benção a pai, benção a mãe. Essa questão de pronome, de tratamento, está esquecida. Então, isso faz bem. Isso levanta, isso mostra a existência. Então, tem gente que a ansiedade aumenta porque está precisando de alguém que tem esse mesmo estímulo e esse mesmo ponto positivo, que é a essência do bem. Dá exemplo, né? Dá exemplo, você olhar para ela e dizer, o que você precisa? É um abraço? Então deixa eu te dar um abraço. Você precisa de um abraço? Deixa eu te dar um abraço. Um abraço, você vai levantar a autoestima da pessoa. Olha, interessante. Até vai te abraçar que não vai querer mais te soltar. Você pode curar? Pode curar. Ela só tocou nas vestes de Cristo. Porque Cristo não tinha maldade nenhuma. Então, se eu não carrego maldade dentro de mim, não importa a pessoa que vier com problema. Você vai ter algo para oferecer para ela. E eu aprendi que é assim que a gente consegue ajudar as pessoas. Todo mundo tem problema, psicóloga. O que não tem? Mas se você não contar com alguém do bem, alguém que pensa para o bem e que te enxergue para o bem, você não vai poder ajudar essa pessoa. Você me fez lembrar, há uns anos atrás, eu trabalhei num lugar, só não vou comentar aqui aonde, mas a gente percebia que a equipe de trabalho não produzia. Só estava lá o corpo. Mas a cabeça, o cérebro, a pessoa não estava. Imagina. Então, eu já era pastor. Eu acho que nesse caso, eu fui um pouco de pastor, um pouco de psicólogo, né? A gente tem um pouco da psicologia também, tem que ter. Eu cheguei no meu chefe e falei para ele assim, eu falei, você acredita uma coisa que eu vou falar? Eu falei, o que foi? Me dá a liberdade de eu visitar os principais casos críticos do nosso trabalho? Aí eu numerei lá algumas pessoas que eu percebia que não estavam bem, né? Tem tudo o sentido que ele comentou agora. E aí ele falou assim, mas será que isso está arriscado? Eu falei, sim, porque quando a gente vai dar um apoio, um amparo para a pessoa no seu problema, que geralmente está dentro de casa, ele vai vir trabalhar com satisfação, ele vai vir trabalhar com mais alegria. Então, me dá a liberdade. Aí ele deu a liberdade, eu comecei. E olha, dentro de todos os casos que eu fui ver, 2 já estavam à beira do suicídio. Aí eu lembro até hoje uma frase que um deles, eu entrei na casa dele e já estava uma corda lá no chuveiro, lá pendurado, para tirar a vida. Eu lembro de uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim, lembraram de mim. Pronto, ó. Isso é importante. 3 palavrinhas, lembraram de mim. Aquilo ali, ó, qual era o problema da casa dele? A geladeira pifou, não tinha leite, tinha crianças pequenas, não tinha um leite fresco, né, geladinho. A geladeira pifou, a cama quebrou. Imagina. Né? E ele estava sem cesta básica, sem alimentos. 3 coisas. A geladeira pifada, a cama quebrada e alimentos. Aí a esposa dele começou a cobrar ele. Você é o homem da casa, você tem que resolver. Ele não estando bem, lá fora ele não produzia, não conseguia nada.
com medo de represália cada vez mais para dentro de casa, aí começou a beber. Aí quando chegava em casa, piorou a situação ainda, ao ponto que ele falou assim, eu vou tirar minha vida, porque aí eu fui no problema. Então, com aquela minha visita ali, quando ele falou assim, lembraram de mim, as 3 coisas foram resolvidas. Demos cesta básica para ele por 3 meses, a geladeira a gente solucionou, que não foi nada difícil, e a cama ele ganhou uma outra. Olha aí. Ora, ninguém mais segurava esse homem no trabalho, de alegria, de tudo, né? Por quê? Aquilo ali está perto de alguém e de ser lembrado, não é verdade? Estimula, né? Estimula. A observação, a escuta, né, pastor Renê, faz um diferencial tremendo. Bastante, E as pessoas carecem disso, as pessoas estão sempre carentes de algo, seja no material, seja no físico, seja no emocional. E o emocional é onde as pessoas menos querem demonstrar. Justamente. Né? Então, quando a gente ouve essas falas, se você está atento a ouvir e a observar o que está acontecendo, está predisposto a conseguir ajudar, você consegue desenvolver um bom trabalho, né? Verdade. Esse olhar do que vocês estão falando aqui, né? A psicologia é muito ética e neutra em relação à parte espiritual, religiosa, mas eu abro sempre o parêntese para dizer que cientificamente é comprovado o quanto a fé ajuda no desenvolvimento, na restauração e na cura das pessoas, né? Outro dia eu vi um vídeo, eu não sei a fonte, então não posso informar se é fidedigno, mas de um cientista que disse que desenvolveu uma experiência em que fazia uma ressonância nas pessoas no momento em que elas estavam orando. E qual era a mudança que acontecia no cérebro durante esse período? E o cérebro mudava de coloração. Ou seja, significa uma potencialidade, está fazendo um movimento positivo. Então, assim, se tem uma coisa que eu posso agregar também e falar nesse momento é que o pensamento, assim como a gente fala, a palavra tem poder, o pensamento tem muito mais. E o que eu mais tenho trabalhado atualmente com os meus pacientes é isso. Por quê? Porque as pessoas estão tão negativas, as pessoas estão tão insatisfeitas, querem tudo para ontem, que não conseguem validar e valorizar o pouco e bom que tem. E nem o quanto elas são importantes para elas mesmas ou para os outros. Então, se você consegue sair desse movimento do pensamento negativo para o pensamento positivo, você dá um grande passo de melhora. Verdade. Gente, nós estamos aí no final da nossa programação, um assunto assim tão importante, está tão prazeroso, a gente podia aqui estar falando muito mais coisas aí, exemplos, né? Mas nós temos um tempo e quem sabe logo logo a gente possa voltar com esse mesmo tema aí a ser abordado, e tentativa de suicídio, valorização da vida, mas espero que aquilo que foi comentado aqui possa ter sido importante para você, né? Então eu vou pedir aqui meus 2 amigos que dê suas considerações finais, deixe um conselho, uma palavra amiga, para que a gente possa estar encerrando o nosso trabalho de hoje. Pastor Fábio. Bom, quero aqui agradecer mais uma vez, para mim é privilégio grande, é único, né? É único. E dizer assim para você, meu querido, eu gosto de chamar de querido, né? Eu faço muitas gravações de áudio que vão para 12 países, né? Multiplica muito esses áudios. Ele tem uma finalidade de levantar o autoestima. É isso que a gente precisa, levantar o autoestima. Qual é a visita que você quer? Do bem ou do mal? Então, exclua a visita do mal e receba a visita do bem. Primeiramente, quero agradecer o pessoal do Maranhão aí, tem um pessoal do Maranhão nos assistindo, tem alguns irmãos ali também do Rio de Janeiro, pessoal aqui em Campo Limpo Paulista, na Bahia. Quero dizer para vocês, olhe sempre o espelho e se veja. Não vale a pena você deixar se levar por algo que não te traz nenhum resultado positivo. E é claro, se valorizar é preciso para poder entender a sua própria existência. E aumentar a fé é você encontrar os frutos do Espírito, né? Esqueça um pouco da obra da carne e lembre do fruto do Espírito, longanimidade, amor, temperança. Então tudo isso faz bem. Quando a gente exercita o lado positivo, agrega valor, a gente existe e faz outra pessoa existir também. Então esse aqui é um conselho que eu deixo para você, ouvinte, para você que está aí participando mais uma vez aí desse podcast. E eu agradeço, pastor Renê, obrigado aí pelo privilégio. Conheci aí pessoalmente aí a nossa psicóloga Gislene. E eu assisti uma outra vez aí a gravação que você fez, foi bênção de Deus, né? Obrigado aí por me dar esse privilégio grande, viu?
Que Deus abençoe. Gi, quiser deixar seu telefone, falar alguma coisa, por favor. Eu também agradeço, né, mais uma vez o convite de ser parceiro, da gente poder desenvolver alguns trabalhos juntos. É um privilégio estar com vocês, conhecer o pastor Fábio também. Amém. Eu acredito muito que nós somos canal multiplicador, né, agentes de validar, valorizar e reconhecer vidas. E a partir do momento que a gente consegue fazer isso de forma espontânea, a gente vai alcançar e vai trazer pessoas para o bem, né, para o lado bom da vida. Então, assim, se eu posso deixar uma orientação técnica que eu sempre digo para todos é que cada um de vocês tem um valor único. Cada um de nós tem o seu potencial. Ninguém tem só defeitos. Muito pelo contrário, temos mais qualidades que defeitos. E os defeitos podem ser transformados em qualidades. Basta você querer, busque ajuda, não se sinta só, desamparado, porque sempre tem alguma pessoa disposta a estender a mão, a te orientar, a te ouvir. E a gente está aqui para trabalhar, para fazer isso, né? Eu faço com amor e o que precisar, conte sempre comigo, né? Eu estou atualmente trabalhando na clínica, atendo aqui no Espaço São Judas, em Extrema. Trabalho na educação em Bragança, mas o que precisar nas redes sociais, podem contar comigo, que eu puder ajudar, estou à disposição. Obrigada, pastor René. Gente, temos que agradecer a Deus em primeiro lugar, por mais uma programação dessa aqui muito abençoada. E espero que as informações aqui possam ter sido útil, né, para vocês. E aconselhar vocês a não andar sozinho, não se isolar, não procure o álcool, não procure a droga, não procure amizades que não vão te levar a nada. Pelo contrário, procure pessoas boas. Aí você, na sua cidade, com certeza deve ter alguém aí capacitado e direcionado por Deus para te ajudar. Seja um pastor, seja um profissional, né, técnico que possa levar uma palavra. Na sua família, se você não quer às vezes se abrir dentro de casa, mas com certeza algum familiar seu vai te dar um ombro amigo para poder ajudar você. Então, não fique sozinho, viu? Busca Deus, busca aí a parte mais importante, porque quando o lado espiritual vem e nos fortalece, nosso corpo reage de uma forma positiva, o nosso cérebro vai estar saudável para poder decidir as coisas da nossa vida. E você é muito importante. Então não tire sua vida de jeito nenhum, porque nós não temos esse direito. Existe aquele que nos criou e ele tem promessas para a nossa vida. Amém. E essas promessas precisam ser cumpridas. Vamos dar liberdade. Vamos sim olhar para o espelho e olhar assim, ó, eu sou um guerreiro, eu posso, né? Eu tenho condições, eu vou lutar. Nada vem fácil, tudo tem um preço a pagar, mas você pode conseguir. Tá bom? Deus abençoe, um abraço. Quem quiser depois entre em contato com a gente. Fica com Deus e até semana que vem. Amém. Tchau, tchau.